os dois gerentes de Deus, o anjo caído e o homem. Então, no princípio, Deus criou um anjo e ungiu como querubim e colocou-o sobre a terra para proteger a terra. Você encontra em Ezequiel capítulo 28, versículo 13. E diz: estava no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras um querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte de Deus, no meio das pedras afogueadas andava. E perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, este anjo, ele se rebelou contra Deus, querendo ser igual a Deus. Como em Isaías 14, versículo 13 diz: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do inferno. Então esse anjo, esse primeiro gerente, ele caiu. Deus então o expulsou do Éden. Ele estava no Éden e foi expulso do Éden pela sua desobediência. Ele era, vamos dizer, o maestro da música celestial. Mas ficou agora sem o maestro da música celestial. Então Deus vai e cria o ser humano, o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Aqui em Gênesis, capítulo 26, que diz assim, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse: frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Aí Deus cria um segundo gerente, porque o primeiro gerente havia se rebelado contra ele. Mas não demorou-se muito, que o segundo gerente, o homem, agora também se rebelou contra Deus e deixou de dar ouvido à voz de Deus, quando Deus disse, aqui no capítulo 2 de Gênesis, versículo 15 e 16, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar e proteger o jardim. E ordenou o Senhor Deus, dizendo: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás. Porquanto no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E vendo a mulher que ela era a árvore boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, desobedeceu. O segundo gerente também desobedeceu a Deus. Lembrando que o primeiro gerente, Deus fez ele em forma gloriosa, um anjo ungido, com toda a glória. E assim que ele pecou, Deus não o perdoou, mas o julgou para lançar nas cadeias eternas. Segundo o gerente, pecou também como o primeiro gerente, o homem, pecou igual o anjo. Mas sendo criado uma forma mais frágil, do pó da terra, sem uma mente perfeita, então Deus deu uma oportunidade, e tem dado uma oportunidade ao homem para se arrepender de lhe ter desobedecido. Olha, o homem está na terra, é numa faculdade de obediência. O homem não é filho de Deus, é filho por criação, porque o único Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, é Jesus Cristo, gerado do Espírito Santo. Então esse é filho legítimo de Deus. Agora o homem, o segundo gerente, então quando Deus colocou aqui na terra, era para testar a obediência. Se ele fosse obediente a ele, então Deus o adotaria como filho e registraria o seu nome no cartório celestial, no livro da vida. Então, que o homem não se glorie,
porquanto ele não é filho legítimo de Deus, ele é uma criatura de Deus. Mas se for obediente, então Deus vai registrar ele como filho, né, para viver com ele no dia da eternidade. Se for desobediente, Deus não vai querer filho desobediente, Deus não vai adotar filho desobediente. É como aqui na terra, você acha que um homem, pai de família, quer adotar uma criança desobediente? Se ele pegar aquela criança para criar, e aquela criança ainda que seja desobediente, mas se passar a obedecer a ele, então ele vai depois registrar o nome dele no cartório para que ele seja verdadeiramente filho com direito de herança. Mas se ele continuar desobediente, jamais aquele homem vai querer registrá-lo ele como filho. Assim é nós os homens. Se continuarmos na desobediência, então jamais Deus vai nos querer para sermos filhos adotivos com direito de herança por nosso Senhor Jesus Cristo. Então lembra-se que o que Deus quer do homem é obediência. Deus não quer nada mais do homem do que obediência. Quando ele criou o homem, a primeira ordem foi: de todas as árvores e todos os frutos do jardim podereis comer, mas da árvore da sabedoria do bem e do mal não tocareis. Então Deus colocou ali o homem em uma prova, mas o homem também falhou e não obedeceu à voz do Pai. Então Deus está esperando a nossa obediência. Deus quer nos adotar como filho, é esse segundo gerente, para sermos filhos de Deus por adoção e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Observamos a obediência. A obediência, só teve um que foi obediente a Deus em todos os seus caminhos, a saber, o seu Filho amado Jesus. Quando ali batizado por João Batista, e uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, para ele foi criado todas as coisas. Deus deu a ele um nome sobre todos os nomes pela sua obediência. E todas as coisas que foram criadas por ele e para ele, e no fim da dispensação, na continuação da dispensação dos tempos, tudo volta a congregar nele, porque tudo foi feito para ele, mas por causa da sua obediência. E foi obediente, e obediente até morte de cruz por nós, mas obedeceu ao seu Pai. E se nós formos também obedientes como Jesus, ou sermos imitadores de Jesus na obediência, com certeza o Pai terá prazer em todos nós e vai nos adotar para nós sermos filhos de Deus, e aí filho registrado no livro celestial, no livro da vida, então tem direito de herança e seremos herdeiros de Deus, co-herdeiros do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que pense nisso, faça uma análise. Os dois gerentes, todos os dois caiu, mas nós os homens, o ser humano, tem uma oportunidade para obedecermos ainda. Então vamos agarrar essa oportunidade de obedecermos ao nosso patrão, ao nosso Deus, e assim ele vai nos registrar para verdadeiramente sermos herdeiros dele, filho dele, no dia da eternidade. Que Deus o revele melhor este comentário em cada coração, através do seu Santo Espírito. Amém e amém.